Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos Estando com aqui um mais pouquinho. essa, mais um dia de missão. Mais um café para despertar. Bem-vindos. Vamos chegando. Hoje o tema é legal, continua sendo o estudo da metafísica da saúde do livro, mas o tema particularmente me atrai muito e vocês vão entender por quê. É óbvio, né? Fala de É, mente. Falou de mente, falou é, comigo. é um tema bem mental mesmo. E hoje a Super. gente quer contar então sobre o que vai ser o tema de hoje? Vai. Não, pode abrir, pode abrir. Tu já ia falando. Continua. Então, hoje a gente vai trazer mais uma parte do livro, Metafísica da Saúde. A gente vai falar sobre consciente e inconsciente. Já que a gente veio falando aí sobre o poder do pensamento, sobre tudo que o pensamento pode gerar, pode fazer acontecer na nossa vida, a gente vai falar de da onde que vêm esses pensamentos, né? Porque eles podem vir de dois lugares, né? Tanto do nosso consciente quanto do inconsciente, né? Então, a gente vai seguir esse rumo na noite de hoje, no dia de hoje e na manhã de hoje. Enfim, depende da sua localização geográfica. Mas para entender melhor a mente, ela é dita como separada, né? O conceito dela é que ela é separada para fins de estudo somente, inconsciente e inconsciente. Por que que eu falo que é para fins de estudo? É uma forma didática de a gente entender o funcionamento da mente, como é que acontece, por que que a gente tem acesso ao pensamento de alguém, como é que pode, né, a gente conseguir ler a mente de alguém, captar o pensamento de alguém, naquelas transmissão de pensamento, que às vezes a gente está com a melhor amiga e daqui a pouco fala junto as mesmas coisas. Como é que isso ocorre? Né? Porque, na verdade, no aqui e agora tá tudo junto e misturado. Então, para fins didáticos, eles separaram a mente em dois componentes: a parte do consciente, né, e a parte do inconsciente. E ainda tem o conceito de inconsciente coletivo, que é a percepção de inconsciente para o Jung, né, um famoso psicanalista que ele era bem próximo de Freud por um problema lá, né, de questões pessoais, eles se distanciaram e o Jung ele foi por mais essa questão do além-vida, né, comparado à psicanálise do Freud, que é mais orgânica, biológica, né, que fala bastante dessas fases do desenvolvimento do ser humano, na infância, primeira infância, segunda infância. E o Jung, ele já traz mais essa questão de arquétipo, da personalidade, ele traz essas questões de crenças que conecta com outras dimensões, né? Ele teve uma viajada a mais na psicologia. E essa questão dos arquétipos também é bem legal. E se você acha interessante a gente falar sobre esse assunto também, escreve aqui pra gente, deixa aqui nos comentários, coloca aqui que a gente pode preparar um material bem bacana que tem bastante coisa para falar sobre isso também, é bem legal. E aí, dentro disso que a Marina está falando, eu vou trazer um trechinho aqui do livro que é em cima disso que a gente está trabalhando, né? Então ele fala aqui que o consciente é onde ocorre a percepção. Ele representa apenas uma pequena parte da mente que compreende tudo aquilo que estamos cientes no momento. Então, e ele traz esse exemplo que eu achei muito bacana, né? Imagine uma lanterna na escuridão. Então, onde o foco da luz aparece, né? Aquilo que a luz ilumina é o consciente. E todo o resto é o nosso inconsciente, né? Então, tudo que as sensações captam se tornam conscientes, produtos da consciência que nos traz para a percepção do momento, Então a né? gente pode dizer que o conteúdo da mente consciente é aquilo que a gente percebe pelos sentidos do órgão, né? Do corpo como órgão. Visão, paladar, tato, audição, tudo isso que a E a gente própria vê. energia E as também. energias que daí, né, cai nessa questão de tato, que a gente percebe pelas sensações da pele,
tudo isso está no conteúdo do consciente. O consciente, ele faz a nossa relação com o mundo. O consciente, ele traz pra gente a percepção de solidez, né? Daquela questão de ser sólido, líquido, gasoso. Então, essa dinâmica com o mundo do aqui e agora, ela é feita através do consciente, da mente consciente, né? E tudo o resto, inclusive isso, tá no inconsciente. Né? O inconsciente, ele não é meramente um baú de depósito, né? De sonhos e desejos ou de traumas da infância. Né? E também ele não é o lixo, né, daquilo que tu não queres, tipo, põe debaixo do tapete de conteúdo de pensamento da mente. Ele engloba muito mais que isso. Ele engloba o todo. Né? Mais adiante vocês vão entender e a gente vai ler partes do livro que não teve como a gente evitar fazer leitura, porque ele está bem didático, está muito bom de compreender. Né? É, E a gente vai estudando juntos. E, por então, exemplo, pode falar. não, é só complementar, né, que o consciente é bem quando a gente fala, né, de estar aqui acordado, é o que a gente percebe e vai processando no decorrer do dia. Então, é isso, é essa parte o consciente. O inconsciente é aquilo que nem sempre a gente percebe, mas a gente sente, a gente percebe de outras maneiras, né? E aí é o que vai despertando sensações, vai despertando alguns pensamentos, alguma, até a própria intuição, né? São avisos que vêm de lá do nosso inconsciente se manifestando, né? A, a, a mente consciente, de forma didática, que nem o livro fala, ela, na verdade, a nossa mente, não consciente e consciente, a mente como um todo, ela é tipo um elástico, né? Que tu estica, 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 tu consegue expandir, mas não arrebenta e pode voltar pro lugar, né? De início. Isso é a mesma proposta do arco reflexo, aquela questão de, né, neurológica, né? Que tu entre em contato com o mundo na percepção, e aí tem o arco reflexo, que é essa questão do neurônio de fazer essa transmissão de informação, né? Pega a percepção e converte no cérebro, né, em algum símbolo, alguma simbologia. Por isso que é delicado a gente achar que todo mundo vê o mundo da mesma forma, até por questões orgânicas a gente diferencia. O meu olho não é tão bom quanto o teu, ou pode ser melhor que o teu. Meu tato, minha visão, meu olfato, tudo pode ser distinto, é distinto de um ser humano para o outro. Eu sinto cheiros que às vezes não passa percebido para ti. Então já começa por aí a sutileza, a questão de cada um perceber o mundo à sua maneira. Fora essa questão de tradução da simbologia. Eu ver uma árvore vai me trazer certas emoções que para o outro não. Eu posso ver ela de um ângulo que você não está vendo. Então, esse arco reflexo, a questão da mente, ela trabalha dessa forma, ela se molda, ela se expande e se encolhe, mas nunca se rompe. Né? E cada um E, tem a sua individualidade. e essa questão dos símbolos que a Marina está falando é justamente a questão dos arquétipos. Então, como que a gente percebe esses vários símbolos, né? E são formas que o nosso inconsciente encontra para se comunicar com a gente. Então, isso aparece muitas vezes em sonhos também, né? Uhum. Então, voltando ao consciente, o consciente é parte da mente que ele toma as decisões, faz as escolhas no nosso dia a dia, né? É o conteúdo que desacredita e acredita das coisas, é o que comanda, porque é ele que traz vida para nossa vida, porque é ele que está em contato com o mundo, com o outro, com si, com o teu mundo interior. Então é a partir da nossa consciência que a gente tem as tomadas de decisões, que a gente governa, né? Que há esse governo da sua própria vida através da consciência. Alguma coisa tu É, quer dizer? É o que a gente diz que é a tal da lucidez, né? A lucidez, tudo que é, né? Que tem essa troca com o aqui e agora, que traz sentido, que traz julgamento, valor, é através da consciência. Aquela parte que a gente gosta de fantasiar, quando a gente começa a falar de dragões,
Normalmente são conteúdos que vêm mais do inconsciente, porque não é uma realidade de uma troca nossa do mundo, ao não ser que tu tenha um transtorno psíquico, daí são outras questões, psiquiátrico, né? Que mesmo Não é, assim não vem ao ainda caso acho, agora. que mesmo assim ainda tem minhas dúvidas se não é porque ele realmente tem a percepção de outra dimensão, né? Pra dizer que é uma alucinação. Mas enfim, se a gente fala em outras lives, a consciência, ela vem trazer essa questão da lucidez da minha individualidade, que é como eu percebo o mundo. E aí falando aqui, né, um pouquinho das faculdades mentais, que são atributos da vida, né? Então, por meio delas, você pode reconhecer a si mesmo e interagir com o ambiente à sua volta, que é aquilo que ela estava falando. É a forma como a gente interage e percebe o mundo, percebe uma árvore, percebe uma rua, uma casa, um ambiente e como a gente interage com ele. A gente vai interagir com isso tudo a partir da forma como a gente enxerga, como a gente interpreta isso. Então, isso tem tudo a ver também com o tanto de consciência que a gente tem, o tanto de percepção que a gente tem sobre aquilo ali, né? Aí que tá a questão evolucional, né? De evoluir. É evoluir esse conteúdo da consciência. É evoluir ao ponto de que tu tenha novas percepções, novas visões, novos olhares, isso que a gente se torne daí de forma. A gente acaba se tornando mais resiliente conforme a gente vai expandindo. Por isso que tem essa questão de expansão de consciência. Tá, tu ficou muda, peraí. Tá, Fala. voltei? Voltou, voltou. Que é mais ou menos nessa questão de expansão de consciência, é essa questão evolucional. É esse tipo de evolução que a gente fala, né? Não é evolução orgânica, biológica lá da espécie de darwinismo, né? Ser humano, por exemplo. Essa é a questão da evolução espiritual. Por isso que muitas Uhum. vezes confunde-se espírito com mente. Porque é essa consciência que a gente tem que expandir, que a gente tem que ter novas percepções, e é essa consciência que nos adoece, pela forma que a gente percebe as coisas. Sim. E a gente se engana às vezes, né, que a mente ela tá restrita somente à, à forma como a gente identifica ela, né? Mas, na verdade, aqui, ó, a mente consciente, ela vai além do simples fato de interpretar e decodificar os estímulos. Ela interage com o mundo, tornando-se parte interagente dele. Porque a partir do momento que a gente interpreta, que a gente reage aos estímulos, a gente se torna parte dele reagindo, né? Tipo, devolvendo. A gente recebe e a gente devolve. Então a gente se torna parte. A partir do momento que eu recebo e eu devolvo, eu estou contribuindo para qualquer mudança também naquele ambiente, naquele contexto. Vai depender daquilo que eu faço, e o que eu faço depende da percepção daquilo que eu tenho, do que está acontecendo e da onde eu estiver. Uhum. Aí que tá a E, importância, né, de a gente cuidar da mente, pensamentos e como que a gente chega nessa ideia de que eu faço afeta o outro, né? Não se limita sim, à minha vida, né? Por causa dessa troca. E vai muito mais profundo, porque agora a gente vai falar do inconsciente. O inconsciente é aí que chega a parte viagem, né? Meio que vai tabu, além. É, porque vai super além, né? E esse livro ele traz muito bem o que é o inconsciente, diferenciando do consciente essa ideia da evolução. E traz esse nosso olhar que a gente sempre teve sobre o mundo, né? A gente questionava muito sobre essa questão de só a matéria, só o percebido, só o que foi dito, só uma verdade, enfim. Então, o que o livro traz do inconsciente? É que o inconsciente ele não pode ser interpretado com facilidade, não vai ser evocado, não vai cantar uma música, fazer malabares, né, e acionar o teu inconsciente, né? Mas os conteúdos do inconsciente se manifestam na consciência. A gente tem acesso a esses conteúdos de certa forma, né? E tá aí espalhado pelo mundo. Daí que vem a ideia do Jung, né? Da questão do inconsciente.
Mas antes eu quero ler esse trecho aqui que tem do livro que eu acho bem legal, que os estudos a respeito da mente se aprofundaram e hoje se sabe que o material armazenado no inconsciente não são apenas experiências minhas, do aqui e agora, da minha infância, que fica guardada na memória. Não é esse baúzinho de memórias no inconsciente, como a gente às vezes acha, né? Mas o conteúdo do inconsciente ele vai além desse baúzinho, vai fatos de outras vidas, vai conteúdos que envolvem outras encarnações, outras dimensões, né? Chegando a arquivos do universo que está largado aí como teus pensamentos, pensamentos da Lívia, por exemplo, eu posso acessar conteúdos do inconsciente, né? Isso a gente falar também dentro da parte dos registros acásticos, né? Que é uma biblioteca de tudo que existe, digamos assim, resumidamente, né? Mas também é assunto para outro momento. Mas tem a ver com isso, porque tem a ver com tudo que existe. E se o pensamento é energia, nossa consciência também é energia. Porque nós estamos aqui para representar nossa consciência, porque tem quem diga também que nós somos uma consciência Uhum. que está se manifestando aqui dentro desse corpo. Por isso que a gente fala, eu estou Lívia, né? Não sou. Eu sou essa consciência que eu não sei de onde vem, que eu não sei o que que é, né? E a gente está aí para lidar com isso. Mas aqui estamos nessa forma, né? Esse corpo, nessa casquinha. Então, Que é a e ideia do nosso espírito, né? Para o espiritismo. é, Que é essa é uma consciência consciência. que encarna num corpo, que é o carrinho, meu veículo dessa encarnação, e aí vou adquirindo novas experiências com essa ideia evolucionária, né, da própria consciência, para evoluir minha própria consciência, que é a minha alma, que é o meu espírito, que é o todo, que faz parte do universo, que a gente já falou em outra live, né? E por que que a gente consegue dizer que o inconsciente ele pode se tornar coletivo, ele é coletivo, ele está espalhado por aí, porque é a mesma ideia do ar. O ar que eu respiro é o mesmo que você respira, o ar é igual para todos, a gente percebe da mesma forma e está aí, em todos os lugares. O inconsciente coletivo, ele é isso aí, né, na visão de Jung. E como que isso pode ser verdade? Não é uma viagem na maionese, é porque tudo é átomo. Se a gente for reduzir tudo no planeta, tudo, inclusive eu, inclusive tu, teu cabelo, tua unha, tudo se reduz ao átomo. O ar também é. Tudo é átomo. Energia é átomo, pensamento é energia. Então, tá aí espalhado. Por isso que a gente pode ter acesso, acessar conteúdos que não me pertencem e daqui a pouco tem umas ideias malucas que não me pertencem que dizem que é o que aconteceu com Einstein, inclusive, né? Esses grandes descobridores Do de luz, telefone, do telefone, avião. eles acessavam essas coisas, que vinha de outras dimensões, que vinha do além, mas é que é o inconsciente coletivo que existe comum a todos. Eu posso acessar tanto quanto tu, grandes ideias, mas a gente tem que É, estar disponível, tem que estar receptivo. tem que estar em sintonia, né? Então, quando a gente se coloca em sintonia para receber determinada informação, eles, mais uma vez, a gente já falou disso aqui, né? Eles eram cientistas, estavam se conectando com aquilo que eles estavam prestes a descobrir, e mais de um captou em diferentes lugares, numa época em que não existia internet, em que a comunicação era bem mais restrita. E aí veio aquela coisa, né? Ah, quem inventou o telefone? Foi fulano ou foi ciclano, né? O avião foi Santos Dumont ou foi os irmãos lá, não sei quem. Então, é, foram os dois, porque os dois captaram essa informação, né? O telefone está tocando, ele tem é, antigamente, né, quando era o telefone de linha, tinha duas, às vezes alguma casa, né, tinha mais de Vários um, pontos. vários pontos. E às vezes, né, os dois atendiam ao mesmo tempo, a gente vai receber o mesmo alô, a gente vai receber a mesma informação. Então, é mais ou menos isso. A anteninha tá lá em sintonia, putz, captou. Né? Pode vir num sonho, pode vir num insight, assim, tomando banho, pode vir de várias maneiras, numa meditação. E a informação tá aí, e quem tiver mais conectado vai captar, porque somos parte de. Cada um tem a sua consciência, que aí a gente fala, né? A consciência aqui tem o seu inconsciente e tem o inconsciente que é comum a todos. Então é Que o meu mais ou menos assim. inconsciente mergulha nesse, né? É uma gotinha do oceano, que é esse inconsciente coletivo.
né? Eu vou Sim. ler aqui o trecho do Jung, então. O Jung cita que o inconsciente é ilimitado, né? Ele abrange não somente o que existe, existiu ou existirá, ele abrange tudo, e não só o que eu vivenciei e fui levando para o inconsciente, armazenando lá. É o que a Lívia vivenciou, é o que fulano, ciclano, beltrano vivenciou, e isso tudo se une, né, nessa questão do todo, né? Por isso que a gente diz que existe esse todo, né? E o autor, o Jung, ele exemplifica o inconsciente comparando ao ar, como eu falei, né? É o mesmo em todo lugar, todos respiram esse mesmo ar, mas não pertence a ninguém. Então, eu contribuo com o inconsciente coletivo, melhor dizendo. Não eu tenho Uhum. meu inconsciente, eu contribuo com o inconsciente coletivo. O inconsciente que eu vivo, ele está no coletivo, cai no Vamos imaginar, coletivo. vamos imaginar que esse inconsciente coletivo é uma biblioteca e a gente está aqui com a nossa consciência, com o nosso consciente vivendo experiências que estão sendo escritas no livrinho do nosso inconsciente que vai ficar lá na biblioteca do inconsciente coletivo. Então é mais ou menos assim, tá lá para todo mundo e aí aquela coisa, né? O que tá mais escrito, o que tá mais repetido lá, que várias pessoas escreveram igual, a gente está suscetível a acessar aquela informação mais facilmente, E a porque reproduzir, né, em forma de comportamentos e, enfim. Então, por isso que às é, vezes a gente, a, a psicologia de marketing, ela tá muito nesse inconsciente coletivo, por causa que ela consegue perceber brechas em que está influenciando no nosso comportar, né? Na forma como eu vou me comportar em sociedade. Por isso que quando a gente vê uma propaganda, daqui a um dia, 2 dias, a gente se pega consumindo aquele produto. Como é que pode, né, manipular tanto? Ela entra nessa questão do inconsciente, dos nossos desejos, o que está em massa já na boca do povo, né? E assim vai manipulando os nossos desejos. E não é uma coisa, uma mágica, é simplesmente nessa questão de compreender como funciona essa questão do que está em maioria é o desejo da maioria. Então vamos trabalhar com esse desejo da maioria, é o que a maioria está representando no cotidiano delas, né? Às vezes até não é algo que a gente deseja, mas a gente está botando em ação. Então acaba pesando energeticamente, né? E atrai a gente. É porque a sociedade ela ainda tem essa movimentação meio de cardume também, né? uhum, Então, por isso que é legal a gente trabalhar individualmente a nossa consciência, a nossa percepção, respeitar o meu eu individualmente, para que eu não caia mais nesse funcionamento que o pessoal tá falando, né, Cardume, que o pessoal fala na manada. política, manada, né, efeito de manada. Né? Por isso que é bom praticar o autoconhecimento, para tu não cair nessas ciladas da É, sociedade. é que o efeito manada é assim, por exemplo, né? Chega numa sala, tem várias cadeiras, tem cadeira para todo mundo, mas tem 5 pessoas na sala e estão todos em pé. Chega alguém ali, tu vai olhar, tu quer se comportar igual, tu quer reagir, agir igual. Então tu fica naquela, né, para sentar, não, não pode sentar, tu tem que ficar em pé. Então tu nem pergunta. Tu automaticamente pressupõe alguma coisa e faz igual. Então, o efeito manada é mais ou menos isso. Tu vê alguém fazendo, tu cria ali uma lógica de que não, tá todo mundo fazendo, então é para fazer assim também, e simplesmente faz sem nem se questionar e sem nem questionar ninguém ou investigar, né? Simplesmente faz, igual porque tá todo mundo fazendo. Então, é mais ou menos isso, né? Mas é nessa ideia que o inconsciente coletivo as pessoas daí trabalham, né? Tipo, se tem muito de uma informação, eu não me governo muito bem, eu vou captando e vou copiando, vou fazendo, reproduzindo, o que tem de mais é o que tá mais fácil acesso, e aí eu vou reproduzindo. E aí que tá essa questão de cortar o efeito manada, é uma pessoa pensante, uma cabeça pensante corta o efeito manada. E isso é Uhum. importante fazer essas conexões, assim, desses termos com o que a gente está estudando, porque facilita a compreensão, por exemplo.
E aí que tá, mais uma vez, o reforço da necessidade do autoconhecimento, né? Tanto em nível energético, emocional, enfim, com terapeutas, psicólogos, profissionais que possam te ajudar. Porque daí corta esses efeitos de apenas reproduzir ou não acessar um conteúdo que realmente vai ser de valor para minha vida, para minha trajetória. É eu ficar mais do mesmo, né? E andar em círculos, dar murro em ponta de faca. Porque, como a gente já vem dizendo de outras lives, tá tudo aí para todo mundo. Não é questão de ele é melhor, ele é mais espiritualizado do que eu. É questão de eu trabalhar em mim, a minha consciência, a minha evolução, a minha individualidade. Eu me respeitar e me amar acima de tudo para entrar nesse processo, né? E aí ele fala mais aqui, né? A mente consciente tem a capacidade de criar as noções de tempo e espaço, né? De sólido, líquido, todas as percepções, inclusive tempo e espaço, podendo em certas circunstâncias ignorá-las. Daí é a brecha do inconsciente também, né? É a gente perceber o mais, né? O que tem a mais, quando O que está ignora-se. além. Uhum. Eu diria até que a mente consciente é o que nos mantém aqui, né? É como se fosse Lúcidos até demais. a nossa mente material, diria assim, né? A mente tangível, a mente que a gente consegue controlar e que nos controla também, que a gente percebe, avalia e interage aqui com esse mundo 3D, né? E ela, continuando aqui essa parte, ela está tanto dentro como fora de nós. E o que temos como limite não passa de uma convenção fruto da óptica que temos da nossa vida. Então, mais uma vez, é a forma como a gente contribui para o ambiente e como a gente recebe do ambiente também. A Ela está nossa associada a isso. limitação está nessa nossa percepção limitada, né? E quanto mais eu estudo, mais eu sei, mais eu conheço, mais eu vou expandindo, mais eu vou tendo novas percepções, novos olhares, né? Uma nova ótica sobre a vida. É como trocando de óculos, vai melhorando, vai vendo mais distante, mais, né, amplo. E isso é um trabalho da mente consciente, né? Sim. Mais alguma coisa? E sendo assim, estamos integrados a tudo que existe e nos tornamos parte daquilo que experimentamos. Então, mais uma vez, a gente é a nossa contribuição, é a nossa, né, nós sendo, eu sendo uma gotinha nesse oceano que é essa realidade. Então, contribuindo e fazendo parte dela. Então, Uhum. é isso que a mente consciente, é onde a mente consciente nos coloca, né? Esse é o papel dela. E o inconsciente é tudo aquilo que vai ficando registrado lá, que a gente vai captando dessa experiência que a gente está tendo aqui no consciente. Então, a gente, resumindo, né, acho que a gente pode dizer que a gente está aqui para aprender, para escrever esse livro dessa vivência que a gente está tendo lá no nosso inconsciente. Evoluindo sempre, né? Obviamente o aprendizado ele acaba lhe guiando para uma evolução, porque tu vai expandindo a mente, né? Vai esticando o elastiquinho para ter uma nova percepção sobre as coisas, seja um tema específico, seja uma prática específica, enfim, mas o objetivo é esse. Mas a questão E é do livro, pode falar, por isso que a gente está aqui, né, fazendo esse um café estudo. aí para despertar justamente com esse objetivo, de ajudar a esticar esse elastiquinho da consciência. Aham. É, essa é a ideia do livro para ele depois concluir o porquê que a nossa mente pesa nessa questão da saúde e da doença, né? Ele vai trazer muito disso. E essa é a minha visão como profissional da saúde também, tanto fisioterapia quanto psicologia. Sempre questionei muito alguns diagnósticos, as questões de alucinações, até que ponto são alucinações ou não é a percepção da outra dimensão. E aí a gente está ignorando, negligenciando uma pessoa que ela tem uma outra sensibilidade que a medicina, o remédio só vai perturbar mais ela, que a gente vê vários casos que a medicina não resolve dessas questões psiquiátricas. Isso é uma É coisa que que a ela gente não já consegue conversou. entender, ela não consegue justificar ou explicar, mas tem que documentar, tem que rotular, tem que dizer que é alguma Exato. coisa.
Aham. Então, esse é o papel da ciência, é indiscutível, mas Existem, claro, claro que existem casos psiquiátricos, mas aqueles que não está se resolvendo com a medicina clássica ali, com remédio, vamos questionar esse além, né? Essa medicina, questão espiritual, ela pode estar alucinando, mas tendo acesso a material, conteúdo de outra vida, ou ela pode estar entrando numa outra dimensão, porque nas minhas crenças, né, o que cabe à minha crença, quanto ao universo, quanto a tudo, eu acredito que existem extraterrestres, vidas em outras dimensões, planetas, assim, enfim. e Sou aí taxada como a que viaja na maionese, mas eu acredito nisso. E isso é que me dá a base para eu ser a profissional que eu sou hoje, né? isso vai De além, respeitar a diferença. isso vai além, porque aqui a gente fala, né, de outras dimensões, de vida passada e vida de futuro. Mas tem também as vidas paralelas que estão acontecendo aqui ao mesmo tempo e alternativas, né? Que a gente pode dar saltos, né? E de uma para outra, vai e vem, dependendo das escolhas que a gente faz, dependendo da forma como a gente percebe o mundo, dependendo de como a gente lida com a nossa consciência. E, enfim, e aí a gente vai acessar, né, qual caminho. Mas todos eles estão acontecendo. Então, dependendo do que eu for fazendo aqui, eu vou migrando para as possibilidades que estão disponíveis de acordo com o que eu estou fazendo agora. Mas eu acho que isso também é assunto para outro momento. É, a gente vai evoluindo nesse caminho, por isso também o propósito desse estudo, desse livro, que ele fala nessa linguagem que a gente, né, acredita e que a gente está muito afim, estamos compartilhando com vocês. E que eu acho que é a diferença agora para o futuro, né? Para lidar com as novas doenças que venham a surgir, para lidar com as atuais, que a gente ainda precisa resolver e que às vezes não se resolve e a gente bate cabeça e acaba sendo mais simples do que a gente pensa, porque está sob o meu controle. Eu tenho essa Né? autonomia, eu posso governar a minha vida, a gente não é refém da vida, né? A gente que se coloca ali como refém da vida. Então, para mim, esses estudos é muito libertador. É, E mais eu vejo que os meus problemas do cotidiano, o quanto eu peso isso e o quanto eu me coloco lá. Então, para mim, por isso que eu tô aqui, para contribuir para que vocês também tenham esse despertar, para que a gente consiga ter mais controle sobre a nossa saúde, né? Para ter essa visão mais preventiva também. Não esperar acontecer para tentar curar, que às vezes já é tarde demais, como a gente já vem falando, né? Que quando chega no corpo físico, afeta a fisiologia, o órgão, é porque a coisa já está feia, porque a gente tem outros corpos. E vai avançando, vai evoluindo para que chegou até no nosso carrinho, é, entende? Então, é por isso que a gente está aí. Vamos continuar esses estudos que tem muita coisa para trazer de legal. é. E hoje o objetivo era explicar mais um pouco sobre mente, né, consciência, inconsciência, o inconsciente, falar um pouquinho também do inconsciente coletivo, claro que é um assunto mais extenso, que vai bem além, mas e até por questão de assimilação da informação também. Então, a gente está tentando trazer em partes menores para também não ficar algo muito complexo, porque já é complexo esse assunto, mas a gente está tentando simplificar e trazendo exemplos aqui para justamente esticar esse elastiquinho aí da consciência de vocês. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, né? Já clica no sininho aí também para poder receber as notificações, né, dos vídeos que a gente disponibiliza aqui 2 vezes por semana, toda terça e quinta lá no canal, já no YouTube, já vai estar lá o vídeo amanhã, então. E até o próximo, a ideia realmente é enxugar mais para a gente conseguir ser mais assertiva no conteúdo, porque realmente é um conteúdo que pesa até para a cabeça quando a gente estuda meia hora, parece que estudou 2 horas de tanto conteúdo que é. Então a gente vai dar uma enxugada para trazer de forma mais assertiva e vocês conseguirem acompanhar com a gente esse raciocínio, né? Para seguir a nossa lógica terapêutica como profissionais e espero que a gente contribua positivamente na vida de vocês a cada vídeo que a gente posta. Até a É próxima. isso.
Muito obrigada por quem nos acompanhou e não esquece de se inscrever no canal Café para Despertar. Beijo e até semana Beijo. que vem. Tchau, tchau.